Salve Maria Imaculada. Decidi gravar esse vídeo para responder algumas perguntas e achei interessante gravá-lo porque acho que pode ajudar algumas pessoas que tenham essas mesmas dúvidas ou queiram saber um pouco mais sobre os anjos, né? Então a primeira pergunta foi: o que é um anjo? Bem, os anjos eles são seres puros, são espíritos puros, né? Sem nenhum corpo. São semelhantes à nossa alma espiritual depois da separação do corpo a partir da morte. A existência dos seres espirituais não corporais, em que a própria Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. Isso nos diz o Catecismo da Igreja Católica, número 328. Então, os anjos eles são seres imortais, né? São seres imortais, criados na perfeição, dotados de inteligência e vontade na realização do plano de Deus, daquilo que Deus quer, né? Então a palavra anjo significa mensageiro, ou seja, que não define praticamente o que é um anjo, mas sim a função de um anjo, né? Ser mensageiro de Deus. Então o que é um anjo realmente? É um ser puro, um espírito puro, dotado de inteligência e de vontade, criado na perfeição para a realização dos projetos da vontade divina. Então Deus criou os anjos pela sua própria vontade, para que esses anjos pudessem manifestar em todas as coisas a perfeição daquilo que o próprio Deus é. Então os anjos eles são seres imortais, né? Desde o início foram seres criados, por isso eles têm um início, como toda criatura, mas eles não têm um fim, por isso que são seres imortais. A segunda pergunta foi: o que sabem os anjos? Bem, os anjos são criaturas por Deus, né, criadas por Deus, por isso também são limitados como toda criatura. Mas eles sabem de tudo aquilo que há na existência natural e tudo aquilo que Deus deseja com que eles saibam. Então os anjos têm um conhecimento da realidade de todas as coisas, contemplando aquilo, contemplando as coisas. Eles têm essa realidade. Então eles conhecem todas as coisas de todos os séculos juntos. Uma vez que o anjo é puramente espírito, ele não adquire seus conhecimentos como nossa própria razão, né? Nós raciocinamos para conhecer através das coisas materiais. Os anjos, como são espíritos, eles não raciocinam, ou seja, eles adquirem o conhecimento contemplando a coisa, o objeto na qual ele se encontra. Então ele já tem um conhecimento de toda a realidade, de tudo que há. E o conhecimento deles também são limitados, né? Eles não conhecem toda a ordem de Deus, né? Ele não conhece todos os mistérios de Deus, a não ser aquilo que Deus o permita que eles venham a conhecer. Certo? Uma outra pergunta que eu também achei interessante e gostaria de responder é quando se pergunta a respeito do nome dos anjos, né? Os anjos têm nome. Todos os anjos têm um nome. Quando Deus criou o homem, colocou o homem no jardim do Éden, Deus deu ao homem a autoridade de nomear todas as coisas visíveis, todas as coisas materiais, e o homem vai nomeando, vai dando nome a todas as coisas visíveis. Mas toda a realidade espiritual, toda a realidade Deus criou e tem um nome. Então nós não podemos e nem devemos colocar nome aos nossos anjos, a não ser que de alguma forma mística ou alguma forma ele queira o revelar. Mas nós não. Aqui a igreja apenas acredita em 3 nomes que estão na Bíblia, né, na Sagrada Escritura, que são São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Os demais a igreja não define como fé. Então a gente não deve, é errado batizar. Tem gente que queira batizar um anjo dando nome a esse anjo. Não se deve fazer isso, ok? Eu espero que tenha ajudado e tenha respondido algumas dúvidas de alguns de vocês. Deus os pague.